Excelentíssima Senhora Desembargadora, doutora Vânia Chaves, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Excelentíssimo Senhor Dr. Mário Riz, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Excelentíssimo Senhor Prefeito da cidade de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, Excelentíssimo Senhor Dr. Dinailton Oliveira, ex-presidente dessa seccional, e em nome do qual eu saúdo aos demais ex-presidentes aqui presentes, Excelentíssimo Senhor Dr. Luiz Viana, presidente eleito para o triênio 2013-2015, em nome do qual saúda todas as autoridades integrantes dessa mesa, senhores presidentes e das subseções do Estado da Bahia, senhores conselheiros, senhores advogados e advogadas, autoridades aqui presentes e representadas, senhores acadêmicos em direito, senhores e senhoras. Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que nos sentimos profundamente honrados em havermos sido contemplados com o convite do nosso muito digno presidente eleito, Dr. Luiz Viana, para representar os demais colegas presidentes das subseções do nosso Estado nesse momento ímpar de posse da nova direção da Seccional Bahia. Em meio a tais circunstâncias, é de bom alvitre enfatizar que, ao iniciarmos a leitura da Lei 8.906, que dispõe sobre o nosso Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, nos surpreendemos com a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, de número 1127-8, aventada em 6 de setembro de 2004, no que tange aos dispositivos ali questionados pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, cuja ação fora julgada parcialmente procedente, advindo daí a oposição de restrições às atividades advocatícias, bem como a atuação dos presidentes dos conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil e das subseções, importando assim tais restrições, dentre outras, na incompatibilidade e impedimento do advogado e legitimidade dos presidentes dos conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil e das subseções em requisitar peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta e indireta e fundacional. Verifica-se, portanto, nobres colegas, que a luta para a perfeita atuação da Ordem dos Advogados ainda não foi plenamente pacificada, pois restam ainda muitas coisas a serem feitas para que a nossa instituição possa efetivamente alcançar seus fins dentro dos princípios constitucionais em defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas e de suas atividades em prol da defesa dos direitos dos jurisdicionados, os quais se constituem, em última análise, na nossa matéria-prima imediata. De modo abrangente, o presidente da seccional e do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, em colaboração com os presidentes das subseções, devem, em ação conjunta, buscar os meios necessários para que os advogados e as advogadas possam exercer suas atividades, instrumentalizando-lhes suportes materiais, estruturais, sociais, culturais e estratégicos, proporcionando-lhes cursos, informações e instrumentos que venham a contribuir decisivamente para que os advogados e as advogadas se constituam realmente em auxiliares
da administração da Justiça, em harmonia com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Nunca é demais, senhores e senhoras, trazer à população a constatação de que alguns dos cursos de atualização vêm sendo implementados por essa seccional, beneficiando, na maioria das vezes, os advogados residentes na capital, cujos cursos de atualizações, a despeito de demandarem um aperfeiçoamento, cumprem, de certo modo, sua finalidade. Entretanto, há um clamor generalizado por parte dos advogados e advogadas, integrantes das subseções, acerca da imprescindibilidade de interiorização dos referenciados cursos de atualizações, a fim de que se ponha termo a preterição a que vem sendo submetidos advogados e advogadas interioranos e interioranas com a distribuição equânime de atualização de conhecimento técnico jurídico por parte dessa seccional. Devemos, por conseguinte, todos nós, principalmente o presidente da seccional, juntamente com o Conselho Estadual e Federal e os presidentes das subseções, adotarmos medidas firmes, enérgicas e impostergáveis para coibir a exploração do advogado pelo advogado, isso porque constatamos a proliferação de grandes grupos de advogados que se utilizam dessa nossa instituição para a semeadura em campo fértil de interesses espúrios aos fins colimados por nossa instituição, se utilizando dos mesmos com o objetivo único de explorar os advogados e as advogadas, principalmente os recém-formados, pagando-lhes valores aviltantes e desrespeitosos de 20, 30, 40 reais por audiência, principalmente no interior do nosso estado, onde nos últimos 6 anos esses grandes escritórios chamados de correspondentes se multiplicaram. Enquanto isso, e na mesma proporção, se agudizaram as dificuldades para os advogados e advogadas sobreviverem de sua profissão de forma digna. Alguns, inclusive, estão sobrevivendo, nobre presidente, em verdadeiro estado de fome, desiludido com a profissão, o que vem importando na perda inestimáveis de talentosos quadros para outros ramos de atividade, face ao estigma da frustração que os vem acometendo, razão pela qual impõe-se a adoção de medidas inadiáveis para pôr termo a esta verdadeira calamidade profissional e de respeito das nossas prerrogativas, senhor presidente. Ainda, em relação às dificuldades inerentes ao exercício profissional, nunca é demais atentar para o fato inconteste de que, apesar do esforço empreendido pelos últimos presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia, o Judiciário continua, lamentavelmente, com graves problemas estruturais, dentre os quais poder-se-ia apontar comarcas sem juízes, sem promotores, carência de materiais e de servidores, inclusive sem convocação de concurso para o preenchimento das vagas necessárias para que o Judiciário funcione melhor, auxiliando-se assim os juízes e juízas para que esses possam, por sua vez, realizarem uma prestação jurisdicional de melhor qualidade, etc. A despeito do sem número de distorções constatadas na prática diuturna do exercício da advocacia, lamentavelmente, senhor presidente, a OAB Seccional Bahia, nos últimos 6 anos, fez tábula rasa de tais ocorrências impeditivas ao pleno exercício da atividade advocatícia, restringindo tão somente a desmoralizar seus adversários políticos, atribuindo a esses a responsabilidade das dívidas históricas que foram contraídas ao longo das administrações pretéritas,
com informações levianas e ofensivas às suas integridades morais e profissionais, inclusive plantando subrepticiamente nos meios de comunicação do nosso Estado matéria não jornalística com o único objetivo de desmoralizar os adversários políticos de forma pessoal e profissionalmente, desfechando uma campanha difamatória, espúria e desleal por não corresponder efetivamente à realidade dos fatos. Este, senhor presidente, é um exemplo que jamais deverá ser seguido, até porque a nossa instituição nasceu para proteger o exercício sadio da advocacia, a Constituição e a sociedade como um todo, punindo em consequência aqueles ou aquelas profissionais que não cumprem com o dever ético profissional e não para desmoralizar opositores políticos eventuais, incorrendo num verdadeiro linchamento público e o pior, por fatos que jamais existiram, atribuindo aos mesmos falsamente atos desairosos, o que, em bom rigor, isso sim importa na prática de verdadeiros atos delituosos, numa demonstração inequívoca de postergação dos reais objetivos da nossa seccional. Desse modo, é de bom alvitre conclamar o brioso, brilhante e correto presidente da seccional, Dr. Luiz Viana, que ascendeu aos quadros da advocacia para ainda mais dignificar essa excelsa missão com o que nós, advogados e advogadas, nos sentimos, senhor presidente, profundamente honrados, juntamente com seus dignos pares, no objetivo precípuo de evitar esforços ingentes com o fito de evitar que a nossa instituição se constitua em um verdadeiro trampolim para o sucesso de alguns poucos e a derrota fragorosa da maioria avassaladora dos não apaniguados pela sorte esta estabelecida pelos integrantes da minoria privilegiada, o que em nada contribuirá para o engrandecimento da nossa instituição e o pleno exercício da advocacia. Esperamos, honrado presidente, que nessa sua gestão possamos todos, indistintamente todos, promovermos uma verdadeira revolução na nossa instituição, com oportunidade igual para todos e para todas, e possamos assim, em outras palavras, construirmos a ordem dos sonhos de todos nós. Obrigado. Senhoras e senhores, nós queremos registrar ainda a presença do excelentíssimo